você sabe o que realmente o consumidor deseja? É o que nós vamos abordar hoje no vídeo aqui do Fuja da Média. O que o consumidor deseja é obviamente que é a pergunta de 1 milhão, como nós falamos, né? Que quem souber a resposta, obviamente, pode usufruir de um protagonismo muito grande por uma parcela de tempo. Mas, fundamentalmente, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que, às vezes, o que as pessoas desejam não é um produto, não é uma coisa direta comparada ao que nós temos no mercado hoje, né? Já discutimos aqui no canal muito sobre o benefício do tempo para as pessoas, a experiência. Hoje a decisão está na mão do consumidor, né? Se a gente voltar no tempo, voltar alguns anos, o lançamento do iPhone para mim é muito emblemático, eu vou colocar o vídeo na sequência, mas notem o approach que o Steve Jobs tem no início da fala, porque ele na verdade, quando ele traz um produto que teoricamente é uma evolução do que existia, ele mostra que não é uma evolução, é exatamente um outro produto para fazer uma parte do que fazia as outras coisas. Ele comenta a questão de usar o dedo e não usar uma caneta, de um teclado ser customizado, ou seja, ele trouxe inúmeras funcionalidades que faziam disrupção no mercado. Foram várias disrupções em um produto só. E isso foi fundamental para o iPhone ser a grande transformação da nossa sociedade, né? O iPhone pode não ser o dispositivo mais comercializado, mas sem dúvida é o mais rentável do mercado até hoje, porque ele obviamente teve colocações, teve disposições e teve, obviamente, evoluções muito interessantes. Deixa o vídeo aqui para vocês verem bem rapidinho, para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. No. Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. So, before we get into it, let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones, so they say. And they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, into one device, and they all have these plastic little keyboards on them. The problem is that they're not so smart and they're not so easy to use. So if you kind of make a Business School 101 graph of the smart axis and the easy to use axis, phones, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart and they're not so easy to use. But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay? So, we're going to reinvent the phone. Now, we're going to start with a revolutionary user interface. Is the result of years of research and development, and of course it's an interplay of hardware and software. Now, why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's 4 smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. And what happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't run around and add a button to these things. They're already shipped. So what do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. They can't change for each application, and they can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product. Well, how do you solve this? It turns out we have solved it. We solved it in computers 20 years ago.
We solved it with a bitmap screen that could display anything we want, put any user interface up, and a pointing device. We solved it with the mouse, right? We solved this problem. So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. You don't need a stylus. Esse é o fato. O desejo das pessoas muitas vezes está no desconhecido. Então, às vezes, eu também não posso te perguntar, Carlos, o que tu gostaria? Eu acho que o que a gente tem que sempre pensar é, o Carlos é uma pessoa que queria ter mais tempo, queria, enfim, ter uma experiência melhor. E o que vai gerar isso não necessariamente vai vir dele. É o caso do iPhone. O iPhone, na verdade, todo mundo precisava de um celular, obviamente que gostaria de um dispositivo, um smartphone com mais recursos, mas nunca ninguém disse eu quero usar o dedo e não quero usar uma caneta. Mas se você parar e perguntar para uma pessoa, você prefere a caneta ou prefere usar o dedo poderia vencer. Entendem? Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer do desejo. O desejo não vem das pessoas explicitamente, ele vem dos visionários, ele vem da empresa se desafiar. No caso aqui, um belo desafio. Um outro exemplo que eu gosto muito, e aí do desejo com as pessoas, eu gosto de fazer essa analogia, é o exemplo aqui da vassoura, né? Ou seja, todo mundo precisava de uma vassoura, todo mundo precisa de uma vassoura para fazer a limpeza ali e tal. E a vassoura é um elemento, desde que foi criado, nossa, comercializado um absurdo de quantidade de vezes até hoje, né? E teve várias inovações de vassoura. A vassoura que solta água, a vassoura que tem pano integrado, a vassoura que rosqueia, a vassoura que encaixa, que desmonta, dos mais tipos. Mas aí um dia o inovador disse, não, vou fazer um negócio melhor, eu vou fazer um aspirador de pó. E uma grande revolução no mercado, e da mesma forma, os dois produtos se mantiveram, se criou uma nova categoria de produto e o aspirador de pó, até hoje, é um produto que é muito vendável. Até que um dia algum inovador disse, não, pera só um pouquinho, o melhor era uma vassoura que tivesse um aspirador integrado. O melhor dos mundos. E aí nisso se criou a vassoura aspirador, que é um produto também muito útil para quem usa. Mas no final do dia, o desejo das pessoas é limpar a casa. No menor esforço possível. Duvido que alguém goste, eu quero chegar na minha casa e quero limpar, eu adoro varrer, passar aspirador, usar vassoura. Não. Aí uma empresa lançou um robô que faz isso para você. O iRobot já tem mais de uma década de mercado e a grande disrupção é exatamente por isso, porque ele permitiu fazer as mesmas coisas, mas numa experiência diferente. O que as pessoas precisam é limpar a casa. O que elas querem é o menor esforço, como todo a gente já viu. O robô, sem dúvida, é o produto mais próximo até agora que foi lançado. E pode trazer N outros benefícios correlacionados à inovação nisso, até porque ele conhece a planta da casa, começa a entender, ele pode começar a dar dicas, coisas que eu não vi ainda, mas um robô facilmente poderia dizer, olha, cuidado, a peça tal da casa está sujando mais, eu tenho descoberto, se eu tivesse identificação no robô, que tal peça da casa tem bactérias específicas, que é cuidado se você tem criança pequena, ou animais, não sei o quê. Isso poderia ser já uma inovação, né? Mas o fato é que o desejo é limpar a casa com menor esforço, né? Então é mais um belo exemplo de quanto, obviamente, a gente ficar preocupado aí de vassoura, aspirador e assim que nossas companhias ficam inovando, que na verdade vai precisar atender que o cliente quer limpar a casa. Quem for o mais assertivo vai exatamente ser o mais predominante nesse tipo de mercado. Mas aí sempre tem os empresários que dizem, não tem mais o que inventar no meu mercado, eu já sou protagonista, a gente já inventou robô agora e aí tá tudo certo, né? Pois é, eu sempre penso no caso do guarda-chuva, né? Quando criaram o guarda-chuva há centenas de anos, nunca mais se criou um guarda-chuva diferente, né? Uma disrupção, não tem como criar uma disrupção para um guarda-chuva. O que tem é aperta um botão que abre, agora tem uns que aperta o botão fecha, então que dobra e entra na bolsa, um que vira a bengala, um que entra no porta-luva do carro, o outro que vira um negócio para pendurar na mochila. Cada ele teve mais recursos, mas o conceito tradicional puxa, empurra para cima, abre, protege da água e acabou. Só que o desejo das pessoas que usam guarda-chuva
é não se molhar, certo? Mas e quando você entra no carro com guarda-chuva, você se molha. Então eu não estou atendendo plenamente o desejo. E aí uma empresa simplesmente inverteu a ordem de abrir o guarda-chuva e ela transformou o mercado de guarda-chuvas. Criando um guarda-chuva que quando você entra no carro você se molha muito menos. Se você deixar na sua mesa no trabalho o guarda-chuva do lado não vai molhar o chão, porque a água fica dentro. Olhem, a disrupção ela sempre existe. A questão é o quanto eu me predisponho a sair do meu pedestal de protagonista e, de novo, buscar a surpreender e atender os desejos do meu consumidor. Então, fica a dica para vocês, pensem diferente e fiquem bem.